Olá, eu sou David Benezra e hoje iremos estudar sobre bondades e atos de caridade. Hoje será um tema sobre Techuvá, como feito no último vídeo do Rota Techuvá, só que eu não irei falar sobre, especificamente, o Tratado de Rota Techuvá de Maimônides. Iremos fugir um pouco do tema de Maimônides e ir para outros rabinos para ver o que eles podem nos agregar ao sentido da Techuvá, sendo este um tema muito profundo e muito abrangente do que poderia ser resumido em apenas um vídeo. Por isso, a nossa decisão de ter feito este vídeo para continuar os estudos de Techuvá com outros rabinos. E hoje iremos estudar sobre o livro O Ser Judeu, do rabino Chaim Halevi Donin, um rabino dos anos 70, que escreveu o famoso O Ser Judeu, que é um livro que traz alguns preceitos sobre como um judeu deveria começar a sua Techuvá com atos de bondade, como ética, moral, até um pouco de filosofia judaica, como rezar. Ele nos traz várias regras, literalmente um manual sobre como ser judeu. Este livro é muito interessante para poder estudar sobre Techuvá, principalmente nos seus primeiros capítulos, onde ele nos apresenta um dos seus tratados, que é Bondade, o meio e a finalidade, onde ele nos apresenta os tratados de bondade e de caridade. Bom, eu vou começar lendo algumas partes deste tratado, e aí eu irei ler e explicar para vocês, e em seguida iremos refletir sobre a leitura. Bom, então já começaremos com algumas frases de rabinos importantes, como Rabi Hillel, Rabi Akiva, e alguns outros rabinos muito importantes da história judaica, que o Rabi Haim coloca dentro deste livro, para tentar explicar, já de introdução, o que seria os tratados de bondade e caridade para o judaísmo. E ele nos diz o seguinte: devemos lembrar que um grande rabino chamado Sábio Hillel resumiu a essência do judaísmo com as seguintes palavras: o que consideras odioso quando acontece a ti, não faças ao teu próximo. Bom, essa palavra a gente pode entender com aquilo que é nos trazido na Torá, em Levíticos 19:18, que nos diz: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Ou amai-vos ao próximo como a ti mesmo, em algumas interpretações, em algumas traduções. O que significa que aqui ele nos traz uma outra forma de pensar sobre este verso. Ele nos pensa que aquilo que pode ser odioso a ti, não façais ao próximo. Ou seja, tudo aquilo que gerar uma espécie de ódio, de rancor, de sentimentos negativos para dentro de você, não façais com o seu próximo. Pois isso não pode ser só negativo para si, por ter criado aquele ato, ou aquele sentimento de outra pessoa, como também para ela, pois esse sentimento pode causar outras consequências subsequentes que podem acabar ocasionando em um efeito cadeia. Então, com muito cuidado com o que você age, do jeito que você age, com o que você faz com o seu próximo, pois aquilo que pode ser odioso para ti, mesmo que inconsciente, não o façais com o próximo, mesmo que inconsciente. Ele nos traz também as palavras do Rabi Akiva, que viveu no século II, da Era Comum, em que cita o verso 19:18 de Levíticos, que é: que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como um resumo da Torá, quando o Rabi Yohanan ben Zakkai, o famoso Yohanan ben Zakkai, nos diz que pediu aos seus discípulos uma certa vez para investigar qual é o caminho certo ao qual o homem deve apegar-se. Bom, ele fez essa pergunta e aí gerou um grande tumulto em seus alunos, pois na época este tipo de pensamento para eles poderia ser talvez avançado demais. Mas ele se impressiona com a resposta de um de seus alunos, que mais para frente se torna esse rabino, que diz, o Rabi, seu aluno, Rabi Eleazar ben Aroch, que diz: bom, o caminho do bom coração. O que seria o caminho do bom coração? Será este caminho algum tipo de interligação com o que Maimônides teria dito alguns anos depois, ou Maimônides teria pego o link com isto alguns 1000 anos depois, teria pego essa ideia para fazer o Rota Deot? A resposta está na página seguinte, que nos diz: o Talmud considera o bom coração requisito indispensável a uma pessoa realmente pia e observante. A ausência de um bom coração, que se manifesta nas inúmeras formas, e é uma mancha na inteireza religiosa de um indivíduo. Ou seja, não basta você ser apenas um bom religioso, um bom ser humano. Você precisa ter um bom coração.
O ato do bom coração, quando ausente, pode tornar-se uma mancha em sua religiosidade, não só em sua religiosidade, como em sua alma. Sua alma religiosa, digamos melhor, para não deixar com palavras pejorativas, mas vamos dizer, melhor, corrompidas, né? Mas vamos dizer com o seguinte pensamento de almas astrais, podemos dizer assim, como a alma judaica. Isto pode tornar-se uma mancha em sua alma judaica. Então, ele continua dizendo: um ato ético e bondoso e caridoso praticado, não por interesse, mas por acreditar que isso também é da vontade de Deus, está na categoria de um ato religioso e representa um cumprimento de uma lei religiosa, na medida que produz santificação espiritual. É uma legítima experiência religiosa. O Talmud diz que quem aspira à piedade e à santidade deve cumprir todas as leis do Nezikim. Baba Kama 30, tratado do Talmud. O que isso pode significar pra gente? Atos, vou repetir essa frase. Ao ato ético, bondoso ou caridoso praticado por interesse, não por interesse, mas por acreditar que isso também é da vontade de Deus. Então aqui já podemos ver os primeiros pontos para um bom coração e a prova de que esse bom coração está dentro de você. Quando você faz os seguintes atos, com ética, com bondade e com caridade. E o que seria exatamente a caridade? Bom, para o judaísmo a caridade não precisa ser apenas financeira. A caridade ela se encaixa no preceito da tzedakah. Não apenas financeira, mas, por exemplo, parar para, como eu já disse em algumas aulas e algumas prédicas, parar para conversar com uma pessoa que você acaba se deparando na rua que esteja passando por um momento complicado. Às vezes, a pura ato de você dividir o seu tempo, a sua energia com essa pessoa através da conversa e tentar entender a energia dela e tentar talvez trazer uma fagulha de cura para a alma dela já é considerado uma das maiores tzedakah que você poderia fazer. Por exemplo, não só em dinheiro, não anula do dinheiro, não anula a financeira. A financeira pode abrir muitas portas para quem a recebe e também para quem a dá. Mas quando isso dado de uma maneira apenas mecânica e robótica, isso pode não perder mais, ele pode perder-se totalmente significado e acabar se transformando apenas uma coisa vã e robótica, como rezar sem essência, como rezar sem coração. Quando não rezamos de coração, como disse na última prédica, nós estamos apenas fazendo fórmulas vazias, estamos apenas ditando e narrando palavras bonitas, mas que não têm significado nenhum, quando feitas sem o espírito certo e o coração certo. Então, o que seria o coração perfeito? O caminho do bom coração é quando todos esses atos são feitos de coração aberto, ou seja, o ato de fazer a caridade, a bondade, a justiça deve vir direto de seu coração e de sua alma. Quando isso é feito sem corpo, sem alma, sem espírito, acaba se tornando apenas robôs. Acabamos nos tornando apenas robóticos, apenas um pequeno teatro sobre algo que deveríamos fazer de fato. Por isso, devemos tomar muito cuidado com relação à nossa atitude enquanto tzedakah. Eu vou citar o sacrifício de Caim, por exemplo. Por que o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não? Sendo que Caim foi o primeiro a ter a iniciativa e Abel apenas o copiou, mas o de Abel foi aceito. Bom, graças ao que estamos falando agora, a intenção. Seu coração não estava reto com as intenções certas para fazer aquilo, por isso ele não foi aceito. Então, a retidão de coração é o mais importante para o caminho do bom coração, dito neste livro. O bom coração, dito também no Talmud, tenta trazer esta interpretação. É isso que você deve idealizar quando, por exemplo, faz atos de caridade, como uma tzedakah. Ou, por exemplo, quando faz algum ato de bondade e ética. A ética não deve ser apenas uma robotização. Você não precisa se tornar um robô, mas deve ser natural para você. A ética judaica ela tem que ser natural e vir direto do seu coração. Então, o bom coração é isso. A caridade, a bondade, a justiça é o primeiro gatilho para o primeiro passo a ser dado, a caminho da Teshuvah. Então, tenhas bom coração e faça todos os seus preceitos com o coração aberto e com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. E assim, você conseguirá chegar à retidão da Teshuvah. É isso, vou ficando por aqui.
Aqui, esses dois aqui são nossos últimos 2 vídeos. Aqui, uma prédica minha de Kabbalat Shabbat. E aqui, a última prédica feita pelo nosso rabino, Rav Eliezer Ben Levi. Aqui teremos o nosso canal, caso você queira acessar e poder conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, nossos vídeos, podcasts e outros serviços religiosos. É isso, até a próxima. E vou ficando por aqui. Shalom Lekulano, paz e plenitude a todos. E até a próxima aula.